No tecido intrincado das Escrituras, uma narrativa envolvente se desdobra. Ela começa com a partida de um espírito imundo, vagando por terras áridas em busca de repouso, mas sem encontrar. Voltarei para minha casa, declara ele, e ao retornar, depara-se com um vazio adornado e purificado. No entanto, não está sozinho. Acompanhado por 7 espíritos ainda mais malignos do que ele, estabelece residência. O último estado daquele homem é mais sombrio que o primeiro. Uma advertência ecoa nas palavras antigas, ecoando até os dias atuais. Há uma urgência nessa narrativa, uma relevância que transcende os séculos. Na semana passada, testemunhei um vídeo e me deparei com o livro de Jonathan Cahn, O Retorno dos Deuses. Uma obra que desvenda mistérios antigos e vislumbra o futuro iminente. Cahn, em sua obra visionária, revela a presença de uma trindade sombria que se ergue novamente sobre a América. Recordo-me de uma América que um dia se proclamava uma nação cristã, onde a fé permeava cada canto. Mas os tempos mudaram. A incredulidade se infiltra, corroendo as fundações da fé. Onde antes 80% a 90% se autodenominavam cristãos, agora mal ultrapassam os 60%, e esse número continua a declinar em queda livre. As massas estão se afastando da igreja, abandonando seus bancos e altares. Mas por quê? Porque há um vazio espiritual dentro do ser humano que não pode ser preenchido por meras possessões físicas, mas apenas pelo toque do divino. Ao longo do caminho, parece que muitos que se autoproclamam como parte da igreja falharam miseravelmente nessa jornada espiritual. Quantos de vocês sentem isso em seus corações hoje? O cerne do livro de Mateus 12 ecoa em nossa consciência. A partida dos espíritos malignos e o retorno do indivíduo apenas para encontrar-se em um estado ainda mais sombrio do que antes. Este é o paradoxo perturbador que enfrentamos. O autor, ao pintar esse quadro, nos alerta para a realidade inquietante. Esses espíritos estão retornando, infiltrando-se em nossa nação. Mas por quê? Este é o âmago da questão, a base fundamental que precisamos compreender para desvendar a tese deste livro. E assim, a primeira entidade da Trindade Sombria se ergue sobre a América. Desde o momento em que o Espírito Santo foi rejeitado, desde que Deus foi banido das escolas e as preces foram silenciadas, o caminho foi pavimentado para a chegada desse ser maligno. Meu caro amigo, permita-me apresentar-lhe Baal, o espírito do possuidor. Observe com cautela a progressão desse pensamento. Baal é o mestre em criar vazios, em retirar tudo o que é bom do coração das pessoas, deixando um vácuo ardente. E é nesse vácuo que ele se insinua, clamando para ocupar o lugar do Altíssimo. Nos anos 60, testemunhamos o início desse processo, quando Deus foi expulso das escolas, arrancado da praça pública. E o que aconteceu em seguida? A porta foi aberta para a entrada do possuidor. Afinal, o Todo-Poderoso não permanecerá onde não é bem-vindo. Romanos, capítulo 1, nos adverte sobre esse desvio, onde a rejeição de Deus leva à entrega de mentes depravadas. E assim, Baal encontra suas moradas, nas escolas, na cultura, na praça pública, nas universidades, no tecido da América corporativa e em cada canto onde o vazio espiritual clama por preenchimento. A lista é longa, meu amigo, e o domínio de Baal só se fortalece à medida que mais portas são abertas para ele. Deixe-me dizer-lhe o quão próximo estamos de perder completamente nossa preciosa liberdade de expressão, o cerne da primeira emenda, quão próximo estamos do dia em que os pregadores são encarcerados, os pastores arrancados de seus púlpitos, os evangelistas silenciados. Anote isso em seu coração. Quando essa liberdade desaparecer, a essência mesma da democracia desaparecerá junto com ela. E observe bem, pois esse dia se aproxima rapidamente. Nos sistemas educacionais, no mercado, em cada esquina, a liberdade de expressão é cada vez mais ameaçada. Imagine um mundo onde expressar sua opinião é um ato de suicídio social, onde as vozes dissidentes são silenciadas antes mesmo de serem ouvidas.
Nas universidades, o debate é suprimido, substituído por uma ideologia monolítica. Se duvida de minhas palavras, basta dar uma olhada ao seu redor. Esse câncer insidioso corrompeu as estruturas da nossa sociedade, corroendo a liberdade de expressão até sua essência. E o que acontece quando essa liberdade é sufocada? A alma de uma nação definha, e quando a alma definha, o vácuo é preenchido por Baal. Ele entra não como um libertador, mas como um destruidor. Baal se alimenta do caos, virando de cabeça para baixo tudo o que a América sempre defendeu, acreditou e amou. O que nos resta quando os alicerces de nossa sociedade são minados? O que nos resta quando a voz do povo é silenciada? A resposta, meu amigo, é clara. Apenas a sombra daquilo que um dia fomos. Agora, deixe-me compartilhar com você sobre o segundo espírito maligno, aquele que se prepara para retornar, a feiticeira. Este é o retrato traçado por Sr. Khan em seu livro. Quem é ela? Ela é a companheira de Baal, conhecida por muitos nomes ao redor do mundo. Alguns a chamam de Astarte, outros a conhecem como Ishtar, Afrodite, Vênus ou Diana. Mas não importa o nome, sua essência é a mesma. Ela é a personificação da luxúria desenfreada, a deusa das paixões selvagens e da devassidão. Esta entidade, em toda a sua forma, é uma devassa sexual, uma pervertida sem limites ou restrições. Ela é livre para vagar em qualquer direção que deseje, trazendo consigo uma inundação de imoralidade e perversão sexual. Tudo o que está relacionado ao sexo é seu domínio. Esta é Ashtareth em sua essência. Como isso pôde acontecer, pregador? Como um país cristão como a América poderia se desviar tanto de seus valores? A resposta é clara. Vocês expulsaram Deus e permitiram que Baal entrasse. Mas deixe-me ilustrar o quão longe essa queda nos levou, especialmente dentro das igrejas. Onde antes o santuário era um refúgio sagrado, agora até mesmo suas paredes estão permeadas pela influência nefasta. Permita-me apresentar-lhe a deusa da imoralidade sexual, a prostituta. Esta entidade desenfreada não conhece limites e sua influência se estende muito além dos limites da igreja. Você sabia que a palavra grega para prostituta é porn, ou pornei? Daí deriva a palavra em pornografia, aquilo que polui a internet, enchendo-a com milhões de sites pornográficos. As estatísticas são alarmantes. O uso da pornografia está associado a um aumento de mais de 300% na infidelidade conjugal. E o mais perturbador: a idade média em que uma criança é exposta pela primeira vez à pornografia é aos 11 anos. Imagine o impacto devastador disso em uma mente em desenvolvimento. Deixe-me apresentar a vocês alguns números alarmantes. 56% dos divórcios americanos envolvem pelo menos uma das partes com um interesse obsessivo em sites pornográficos. Mas segurem-se firmemente, pois o que estou prestes a revelar é ainda mais perturbador. 68% dos homens que frequentam a igreja e 50% dos pastores admitiram regularmente assistir pornografia. Agora, parem por um momento. Quantos de vocês estão chocados com esses números? Quantos estão despertos para a realidade sombria que essas estatísticas revelam? Quantos de vocês percebem que a cortina está sendo puxada, expondo a verdade sobre seus próprios comportamentos? Quantos vão sair daqui hoje e continuarão em seu ciclo de vício, questionando por que suas vidas espirituais estão estagnadas? Por que suas preces parecem não ser atendidas? Por que a alegria desapareceu? E para aqueles que estão casados, reflitam sobre isso. Você se casou com um rosto bonito, um corpo atraente, ou talvez até mesmo com a alma de alguém em espírito. Mas lembrem-se, rostos mudam. Corpos mudam. O fato é que o amor que vocês compartilham um pelo outro deve crescer e se fortalecer a cada dia. Mas marquem isso com a mesma certeza que vivem segundo a carne. Se cederem a ela, estarão condenados a uma vida de insatisfação. A pornografia não apenas rouba sua paz interior,
mas também sua casa, seu casamento. A prostituta comercializa sua própria sexualidade, reduzindo-a a uma mercadoria para ser comprada e vendida. E o que isso faz com a aliança sagrada entre duas pessoas? Isso a menospreza, a destrói, a desvaloriza. É por isso que tantos casamentos terminam em divórcio. Eles nunca foram verdadeiramente casamentos para começar. Muitos não entendem o que é o verdadeiro compromisso matrimonial. Casamento não é apenas um contrato legal, mas uma união sagrada entre duas almas. É o ato de aceitar uma pessoa como sua legítima esposa, aceitar um homem como seu marido legalmente casado. Já conduzi tantos casamentos que nem mesmo saberia dizer o número exato. Em meus 46 anos de ministério, testemunhei inúmeras uniões, e somente Deus sabe quantas delas permanecem firmes ao longo dos anos. Amém. Se você está preso na armadilha da pornografia, é hora de parar. Levante-se, arrependa-se e peça a Deus para limpar esse espírito de dentro de você. Você escolheu seguir os passos de Estar, mas saiba que ela o conduzirá por um caminho de perversão e decadência. Sabe, 57% dos pastores admitem que o vício em pornografia é o problema mais prejudicial em suas congregações. Mas, meu amigo, é hora de parar de culpar os outros e olhar para dentro de si. Você precisa se acertar com Deus e abandonar essa dependência. Não culpe o mundo ao seu redor pelo afastamento da Igreja de Deus. A mudança começa dentro de cada um de nós. Nos anos 60, testemunhamos o surgimento da música psicodélica, a ascensão do LSD e o icônico festival de Woodstock. Foi nessa época que a América começou sua rápida descida, afastando-se de Deus. Os anos 60 foram o ponto de virada, quando o Estar abriu a porta e adentrou, substituindo os valores sagrados por perversões pagãs. Você sabia que em Roma Antiga era comum encontrar representações explícitas da anatomia masculina e feminina pelas ruas? Isso reflete a obsessão da cultura romana com o sexo, uma obsessão que eventualmente levou ao declínio da sociedade. Pois uma cultura que se torna obcecada por sexo está destinada ao fracasso. O sexo, meu amigo, não é suficiente para sustentar um casamento. É necessário algo mais profundo, algo com significado genuíno. O verdadeiro vínculo que une dois corações é o amor. É o que uma mulher anseia. E, homem, você pode oferecer isso a ela. Você pode amar sua esposa com um amor que transcende o físico, um amor que é duradouro e significativo. A Bíblia nos instrui claramente: maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse é o tipo de amor que as mulheres anseiam, o tipo de amor que preenche seus corações. Mas, homens, vocês já notaram a falta de masculinidade nos dias de hoje? É surpreendente e me deixa preocupado. Preciso investigar isso mais a fundo. Tenho algumas ideias sobre o que pode estar causando essa falta de masculinidade. Não é apenas a cultura que está contribuindo para isso. Muitos nascem com um espírito que os torna assim, e isso permanece ao longo de suas vidas. De onde vem esse espírito? O que causa isso desde o início? Essas são questões importantes que precisam ser abordadas. No cerne disso, temos pessoas que precisam se acertar com Deus. A verdadeira masculinidade, aquela que reflete o amor sacrificial de Cristo, vem de uma conexão profunda com o divino. É hora de voltarmos às raízes de nossa fé e encontrarmos a verdadeira essência do que significa ser um homem segundo o coração de Deus. A América se tornou uma terra marcada pela sexualização. Você sabia que há mais bruxas do que presbiterianos neste país? O movimento da nova era se infiltrou em muitas igrejas, transformando-as em adoradoras dessa nova era. É uma triste realidade. As inscrições antigas sobre Estar revelam um conceito de androginia, onde se proclama: eu sou uma mulher, eu sou um homem. O louvor é dirigido a Estar, a deusa que transforma homens em mulheres e mulheres em homens.
Hoje vemos uma inversão de valores, onde a masculinidade é rotulada como tóxica, enquanto a feminilidade assertiva é celebrada. Estão distorcendo completamente a ordem natural das coisas, chamando o mal de bem e o bem de mal. Os deuses observam enquanto seus filhos são confundidos. As meninas estão sendo criadas para serem autossuficientes, enquanto os meninos, que naturalmente têm a inclinação para proteger e defender, são privados dessa função. O feminismo, uma vez destinado a capacitar as mulheres, acabou por minar a essência feminina. É uma triste ironia que, ao tentar nivelar o campo de jogo, tenha afastado os homens de sua missão fundamental de proteção e cuidado. Quero que você reflita sobre algo. Se alguém batesse à sua porta, você enviaria sua esposa para verificar quem é? Ou você mesmo desceria para ver o que está acontecendo? Permita-me dizer-lhe, enquanto estamos aqui discutindo, quem está sendo retratado nos filmes e nos videogames? Quem está sendo glorificado? São aqueles que protegem, que lutam? Não, esse papel foi retirado deles e pervertido. Então chegamos ao terceiro elemento, o destruidor. Depois de Baal, que elimina e destrói, e Ishtar, a feiticeira, estamos agora imersos nessa era. E o que nos resta é o destruidor. Quem é ele? Moloque. Os cartagineses tinham uma devoção profunda a Moloque. Você se lembra de Hannibal, o grande general cartaginês que cruzou os Alpes com seus elefantes para atacar Roma? Essa é a mesma cultura que praticava o sacrifício de bebês em honra a Moloque. O sacrifício humano era uma prática generalizada, ocorrendo em todo o mundo. E agora, pregador, me responda. Por que tantos pararam de proclamar a cruz de Cristo, o evangelho da graça de Deus? Nasci em um país cujos alicerces foram moldados pela pregação do evangelho de Cristo. E por isso agradeço a Deus. Mas vejam onde nos encontramos hoje. Neste país, eles sacrificam suas próprias almas, esquecendo o legado sagrado que os precedeu. Você considera Moloque uma divindade de um mundo pagão, não é mesmo? Ele era adorado com sacrifícios humanos. Mas e quanto aos Estados Unidos? Hoje estão sacrificando seres humanos. Quantos? 63 milhões? 53 milhões? Ah, sim, estão ceifando vidas e, veja bem, eles nunca parecem estar satisfeitos. Essas questões sempre desencadeiam outras, não é mesmo? Vejam só. O governador da Califórnia assina um acordo de infanticídio enquanto a Califórnia se torna o estado mais radical em termos de aborto. Isso foi relatado por Olivia Summers, datado de 30 de setembro de 2022. No dia 27 de setembro, o governador Newsom assinou o que essencialmente equivale a um projeto de lei de infanticídio pós-nascimento, o B-223, juntamente com outros 12 projetos de lei pró-aborto. O B-223 é especialmente chocante, pois impede que legistas investiguem as mortes relacionadas a abortos autoinduzidos ou criminosos, conhecidos ou suspeitos, incluindo as mortes de bebês até 28 dias após o nascimento, durante o período perinatal. Agora, o que é isso? O que estamos testemunhando é o infanticídio. Mas percebam, é apenas um pequeno passo. Primeiro, eles matam o bebê no útero. Depois matam o bebê que nasceu. É apenas um pequeno passo. Vocês veem o quão radical esses extremistas de esquerda se tornaram? Quando a Suprema Corte disse que o aborto não seria interrompido, o que eles fizeram? Disseram: devolvam isso aos estados, deixem que Tennessee, Alabama, Flórida, Michigan, New Hampshire decidam sobre suas próprias leis de aborto. Mas não. Nunca vi um fanatismo tão desenfreado em muito tempo. É como se estivéssemos permitindo passo a passo, abrindo a porta para uma nação possuída pelos espíritos de Baal, de Ishtar, de Moloque. Diante dessa realidade sombria, cabe a cada um de nós agir. Não podemos ficar passivos diante do declínio moral e espiritual que estamos testemunhando. É hora de nos levantarmos, de nos unirmos em oração e ação, de defendermos os valores fundamentais que sustentam a dignidade humana e a vida.
Devemos nos opor vigorosamente ao infanticídio, ao sacrifício de vidas inocentes e lutar pela proteção dos mais vulneráveis em nossa sociedade. Que nossas vozes se unam em um clamor pela justiça, pela santidade da vida e pela restauração de nossa nação. Que o Senhor nos guie e nos fortaleça neste caminho, para que possamos ser instrumentos de sua paz e justiça neste mundo tão necessitado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor o Todo-Poderoso, aquele que testifica estas coisas. Certamente venho em breve. Amém. Assim venha, Senhor Jesus. Maranata.